Professora, você vai deixar esses slides pra gente no Moodle? Os slides, vou deixar também, como eu deixei da outra disciplina, da outra conteúdo, né, da psicanálise. E o capítulo é o mesmo livro da Ana Bock, aquele Introdução à Psicologia, né? É o capítulo 3, que se chama o Behaviorismo. Da psicanálise, se eu não me engano, era o capítulo 5, e o behaviorismo é o capítulo 3. Então, aquele mesmo livro que está lá no Moodle. Não muda, tá? E eu vou falar desse conteúdo, dessa abordagem a partir daquele capítulo. Então, a gente viu que a psicanálise foi uma abordagem teórica que surgiu com Freud, basicamente no início ali do século XX, e foi uma abordagem teórica que elencou como a dimensão mais importante para a compreensão do funcionamento mental, da personalidade das pessoas e, consequentemente, da saúde mental ou do adoecimento psíquico, o inconsciente. Então, Freud, ele vai tomar esse objeto, né, o psiquismo humano, mas no interior do psiquismo humano, da personalidade humana, o que a psicanálise busca analisar, busca compreender o inconsciente e as influências que esse inconsciente tem, então, no comportamento das pessoas, no que elas sentem, no que elas pensam. Essa foi uma perspectiva de construção de uma ciência que vai um pouco na contramão do que se esperava para a psicologia. Por quê? Né? A gente já viu um pouco da história da psicologia, e a psicologia ela nasce, né, as primeiras teorias lá com os gregos, então ela se aproxima muito da filosofia. Quando, no século XIX, há a tentativa de estabelecer, então, um conhecimento científico marcado por experimentos, por um objeto, né, que pudesse ser observado, mensurado, descrito, houve todo um movimento na psicologia de escolher ou de construir um objeto que fosse coerente com esse novo modo de investigação científica, que era essa investigação mais pragmática, voltada, então, para os métodos, para os experimentos. Quando Freud cria a psicanálise, ele está propondo, então, um objeto que vai na contramão disso, porque é o inconsciente. Então, o inconsciente, ele mesmo vai dizer, eu não estou falando de uma parte anatômica do psiquismo humano. Então, ele está hipotetizando um sistema psíquico que não pode ser visto, mesmo lá, né, se a gente abrir o cérebro de um ser humano, você não vai encontrar nenhuma parte lá do cérebro que você possa dizer, olha, o inconsciente está localizado aqui. Então, ele não é mensurável de forma objetiva. Logo, o Freud foi muito criticado, né? E durante algum tempo, muitos desses psicólogos que vão seguir o caminho aqui do behaviorismo vão dizer que a psicanálise não é ciência. Não é ciência por quê? Né? Porque não tinha um método rigoroso, não construía conhecimento a partir de experimentos de laboratório, né? O que o Freud construiu foi uma teoria a partir dos atendimentos clínicos que ele realizava. Hoje isso já foi superado, tanto que a psicanálise é reconhecida como uma teoria científica e ela é ensinada no curso de psicologia e na disciplina de psicologia em outros cursos, como foi para vocês. Então, eu não poderia estar aqui, né, ensinar psicanálise para vocês se ela não fosse reconhecida uma ciência. Então, ela é uma abordagem teórica da psicologia que, por sua vez, é uma ciência, né? Então, uma das questões da prova, só adiantando, porque faz sentido aqui nesse momento, é a primeira questão, né? Perguntava se a psicologia podia ser considerada uma ciência e por quê. Algumas pessoas, pouquíssimas, né, responderam que não, que a psicologia não era uma ciência porque ela estudava o ser humano
E o ser humano, ele não pode ser observado, mensurado, enfim, né, em laboratório e tal. Então, a gente não vai considerar nenhuma ciência humana como ciência, se a gente for pensar nessa perspectiva, né? A psicologia é, sim, uma ciência. Existem diferentes abordagens teóricas dentro dela. Algumas vão se adequar a esse método mais pragmático de produção científica, né? Como eu disse, que é o caso do behaviorismo. E outras abordagens não vão se preocupar com isso, mas vão ter toda uma seriedade na hora de estabelecer um método, na hora de construir aí esse conhecimento. Então, a psicanálise, mesmo não sendo uma ciência de laboratório, de experimentos, é comprovado uma ciência porque estabeleceu um método rigoroso de investigação. Desculpa o barulho, gente. Tem muito cachorro aqui em casa. E deve ter algum na rua agora também para esse barulho. Então, a psicanálise é também uma ciência, só que vai ser diferente dessa perspectiva aqui do behaviorismo. Porque o behaviorismo, ele vai, então, ao encontro das demandas científicas da época. Ou seja, a psicologia se pretendia uma ciência e, para isso, para ser considerada uma ciência moderna, ela teve que se distanciar da filosofia. E o behaviorismo contribuiu muito para esse fortalecimento da psicologia enquanto uma ciência experimental, uma ciência que poderia ser produzida em laboratório. Tá? Então, para o behaviorismo, o que importa, qual que é o elemento mais importante para compreender o ser humano, a dimensão psicológica do ser humano? O comportamento. Por isso que se chama behaviorismo, behavior em inglês é comportamento, e a gente então vai estudar agora as características dessa abordagem. Né? Como a partir então desse objeto que ela elenca, que é o comportamento, como ela vai entender o comportamento dos seres humanos, a partir do que as pessoas se comportam, quais são as variáveis, os estímulos ambientais que vão levar a determinados comportamentos em detrimento de outros, enfim. O behaviorismo é uma linha muito presente na psicologia, muito utilizada principalmente na educação, para o trabalho com crianças com necessidades educacionais especiais, ele é muito utilizado com crianças autistas, né? Porque, como a gente vai ver, ele foca aí no comportamento, e o objetivo, então, é compreender quais são os estímulos ambientais que levam uma criança ou qualquer pessoa a se comportar de determinada forma e alterar, então, as estimulações ambientais para modificar o comportamento. Então, no caso de uma criança autista, né, que tem dificuldade de interação, de tolerância, né, à frustração, enfim, o behaviorismo ele vai ser muito útil para o treino, para as habilidades sociais, para a vida social dessas crianças, mas ele também é muito utilizado na área organizacional do trabalho, né? Porque ele também vai reconhecer a importância do reforçamento, dos reforçadores de comportamento, né? Que a gente pode entender aí como, sei lá, os pagamento de assiduidade, né? A pessoa chega, não falta nunca e chega sempre no mesmo, né? No horário ali do trabalho, não se atrasa. E aí ela tem lá um valor X por mês que ela vai receber. O que é isso? Isso é um reforço de um comportamento. Qual é o comportamento? De não faltar e de não chegar atrasado. Então, as empresas utilizam muito isso para garantir, então, que os funcionários se comportem da forma como a empresa precisa, deseja, enfim, né? Por isso que eu escolhi essa abordagem.
Não é a que eu estudo, né? Não é a que eu tenha mais domínio, né? Como eu já disse para vocês, eu estudo a psicanálise, mas essa também contribui muito para a formação de vocês. Então, eu coloquei aqui, no início aqui do slide, que essa parte aqui também, eu achei que eu tivesse colocado a figura dos dois. Mas aqui só está a figura do Skinner. Porque o Skinner, que é esse senhor aqui nesse primeiro slide, ele vai ser o psicólogo comportamental mais importante. Então, se da psicanálise a gente tem o Freud como referência, como pai da psicanálise, o Skinner não foi o pai do behaviorismo, mas ele que desenvolveu mais a teoria e ele é o psicólogo comportamental mais reconhecido. Por isso que, quando se fala em behaviorismo, diferente da psicanálise que logo se associa ao Freud, que foi o primeiro, a gente vai ver que o primeiro a escrever sobre o behaviorismo foi o Watson, mas o Skinner, ele se destacou em termos de produção teórica, das técnicas, enfim. Tranquilo até aqui? Deu para entender, pessoal, essa questão da necessidade de uma psicologia mais científica? O que isso significa quando eu falo de experimento, de práticas de laboratório? Ok, o Kaique, a Glória disseram que sim. Eu acho que vocês estudam alguma coisa nesse sentido, né? Não sei se na filosofia ou, enfim, em qual disciplina. Bom, então, behavior, como eu disse, significa comportamento. Então, é esse o interesse do behaviorismo. Entender a origem do comportamento dos seres humanos. Por que eles se comportam de determinadas formas, como alterar ou controlar esses comportamentos. Lembrando que o início desse estudo vai ser, 1913, muito próximo da Primeira Guerra Mundial, e depois vai se intensificar no estudo da Segunda Guerra Mundial, e será nos Estados Unidos que esse conhecimento vai ser mais desenvolvido, porque os Estados Unidos têm uma tradição mais pragmática da produção de conhecimento, ou seja, de um conhecimento mais utilizado na vida prática, na vida concreta. Então, depois da guerra, os países se depararam com diversos desafios, tanto econômicos quanto sociais. Então, o desenvolvimento de teorias que ajudassem o Estado a controlar o comportamento da população eram teorias importantes. E o behaviorismo, ele contribuiu para isso. Tanto que é nos Estados Unidos que ele tem a sua maior força teórica, de produção de conhecimento e de aplicação, embora hoje também tenha se expandido para diversas partes do mundo, A Europa, que sempre teve uma tradição mais filosófica, inclusive a psicanálise, em termos de abordagem teórica, a psicanálise e o existencialismo eram mais fortalecidas na Europa, no Brasil tinham também um peso muito grande, na Argentina. Hoje a gente tem um domínio aí do behaviorismo, da psicologia cognitivo-comportamental, que é uma derivação do behaviorismo, como abordagens que estão ganhando um espaço, justamente porque possibilitam uma intervenção ou aplicação de técnicas e métodos que são considerados mais eficazes no que se refere ao tempo de tratamento, Então, os resultados são vistos mais imediatamente, embora critique-se
essas abordagens por serem mais superficiais e terem uma limitação em termos de profundidade e de transformação interna. Então, se a psicanálise ela é uma técnica e uma teoria considerada mais demorada em termos de tratamento, ela também se aprofunda mais nas questões no sofrimento, enquanto o behaviorismo fica, né, o foco, como a gente vai ver, não é no sofrimento da pessoa, no sentido de sentimento, de pensamento, e sim no comportamento que ela emite e como, então, mudando os estímulos ambientais, a gente pode controlar a emissão desses comportamentos, né? Então, ela trabalha numa perspectiva mais superficial das questões humanas, né? Eu tenho vários pacientes que começaram a fazer psicoterapia com behavioristas, que teve um sucesso no sentido de ajudar em vários aspectos da vida, mas que chegou a um limite e que eles percebiam que não avançavam mais dali, até os próprios psicólogos sugeriram que eles buscassem profissionais de outras abordagens teóricas, né? E aí eles buscaram a psicanálise e aí percebem que o aprofundamento das questões, dos conflitos, é muito maior. Então, tem a sua importância, tem a sua validade, tanto que está aí, é utilizada na educação, como eu disse, em vários ambientes, mas também tem as suas limitações, assim como tem a psicanálise, né? Como eu disse para vocês no início da nossa disciplina, se uma abordagem teórica desse conta de tudo, a gente não precisaria de várias, como existe no interior da psicologia, como eu já falei para vocês, né? Várias abordagens teóricas. Se uma só tivesse dado conta de tudo, o problema estaria resolvido, mas uma só não dá, dada a complexidade do ser humano e da subjetividade humana. Então, a gente viu a definição lá da Bock de subjetividade, como ela é ampla, como ela é complexa, como ela envolve vários fatores, e cada abordagem teórica, então, vai elencar uma dimensão dessa subjetividade, dessa personalidade, para poder investigar, produzir conhecimento, desenvolver técnicas terapêuticas, enfim. E o behaviorismo se volta para o comportamento. Então, como o comportamento ele é definido pelo behaviorismo? Ele é definido como a relação, a interação entre indivíduo e ambiente. É a unidade básica de descrição e o ponto de partida para uma ciência do comportamento. Então, quando a gente pensa no comportamento de uma pessoa, a gente precisa sempre pensar na interação desse indivíduo com o ambiente, ou seja, como a pessoa vai se comportar, vai ter relação em como esse ambiente vai estimular esse comportamento ou não. Quando o ambiente não estimula, dificilmente, né, para o behaviorismo, o sujeito vai ter aquele comportamento. Então, para entender um comportamento, não basta olhar para o indivíduo apenas. A gente precisa olhar para o comportamento dele, mas a relação que esse comportamento tem com o ambiente no qual ele está inserido. Então, o termo behaviorismo ele foi inaugurado pelo Watson em um artigo publicado em 1913, né, que apresentava o título Psicologia, como os behavioristas a veem, ou seja, né, como esses estudiosos, os behavioristas, viam o quê? A psicologia. Então, como a partir do estudo do comportamento, da compreensão do comportamento, se entendia a psicologia. Além de behaviorismo, essa abordagem ela pode ser desculpa. Ela pode ser chamada de comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento e análise do comportamento. Então, qualquer uma dessas nomenclaturas se referem a essa abordagem teórica. E aí, esse aqui, né, é o Watson.
Então, o que o Watson propunha quando ele estabelece o comportamento como a unidade de análise ou objeto da psicologia? Ele objetivava, né, o estabelecimento de um objeto observável, porque o que do ser humano a gente pode observar? O comportamento. É a unidade objetiva, né? Seria então a unidade objetiva dessa personalidade, dessa subjetividade, como o sujeito se comporta. Ao ser observável, ele pode ser mensurável, medido, né? Até quantificado. Quantas vezes o sujeito faz isso, né? Quando ele muda o comportamento, enfim. Cujos experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições e sujeitos. Por isso, a dimensão experimental dessa psicologia, né? Que ela fosse produzida em laboratório, que ela estabelecesse regras para essa produção e que essa produção pudesse ser repetida em diferentes condições e com diferentes sujeitos. O objetivo, então, era romper definitivamente com a tradição filosófica da psicologia, coisa que a psicanálise não fez. Embora o Freud tivesse uma formação médica, ele vai cada vez mais se aproximar da filosofia, antropologia, sociologia e se distanciar dessa dimensão mais experimental, né, da ciência. Já o Watson, ele quer romper com essa tradição filosófica, construir uma psicologia científica, e ele defendia, né, uma perspectiva funcionalista para a psicologia. O que isso significa? O comportamento deveria ser estudado como função de certas variáveis do meio. Então, a gente vai ver que mesmo no interior do behaviorismo existe uma divisão entre aquilo que se chama behaviorismo metodológico, que é esse behaviorismo proposto pelo Watson, que vai ter como foco a criação realmente de um método de investigação do comportamento, e o behaviorismo radical, que vai ser o behaviorismo proposto pelo Skinner, que é o mais influente hoje e que nós vamos estudar também. Então, o interesse do Watson era realmente estabelecer um método de compreensão e investigação do comportamento. Tranquilo, pessoal, até aqui? Sim? Beleza. Qualquer dúvida, vocês me falam. Hoje, então, a partir do avanço no conhecimento, no âmbito do behaviorismo, o comportamento, ele não... Daqui um pouquinho a gente vai cair, né, como sempre, e aí eu volto ao mesmo link, tá? Vocês podem acessar de novo para a gente dar continuidade. Hoje não se entende o comportamento como uma ação isolada de um sujeito, mas sim como uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o seu fazer acontece. Então, isso é muito importante, né? Entender que, para os analistas do comportamento, para os behavioristas, compreender um comportamento não é olhar só para o sujeito que emite o comportamento, que se comporta, mas analisar o ambiente onde esse comportamento acontece. O behaviorismo, então, ele dedica-se ao estudo das interações entre o indivíduo e o ambiente, entre as ações do indivíduo, suas respostas, e o ambiente, as estimulações. Então, essas duas aqui, ó, esses dois conceitos, resposta e estímulo, vão ser os dados de análise principais do behaviorismo. Então, o sujeito só vai responder, ou seja, o comportamento é entendido como uma resposta. Resposta ao quê? A um estímulo ambiental.
Então, tudo que o sujeito faz, ele só faz porque no ambiente existe algo que estimula o seu comportamento. Por isso que a gente precisa entender quais são as variáveis ambientais que estimulam o comportamento, para alterar essas variáveis e aí a gente ter comportamentos diferentes nos sujeitos. Então, como eu disse, os principais conceitos seriam o estímulo, que são as variáveis ambientais que interagem com o sujeito, e a resposta, que é o que o sujeito faz, né? Então, aqui tem um desenho, né? O estímulo, ele é sempre escrito com S, e a resposta é R, né? Então, a gente tem aqui, ó, um estímulo ambiental, ou seja, um barulho muito intenso, né? Que é a variável do ambiente, e aí a gente tem uma resposta no sujeito que é o quê? Um grito, um susto, qualquer coisa que o sujeito emita em termos de comportamento diante dessa estimulação, que causaria, então, ó, um estímulo ambiental, uma mudança no ambiente, né? Causaria uma mudança no organismo, ou seja, um estímulo que leva a uma determinada resposta. Então, o estímulo, ele é um evento anterior. Anterior ao quê? A resposta. Uma parte ou mudança de uma parte do ambiente. O que é a resposta? Uma parte ou mudança em uma parte do comportamento do organismo. Um estímulo não pode ser definido independente de uma resposta. Então, para a gente entender o estímulo, ele tem que ser analisado de modo associado à resposta que ele desencadeia. Estímulos são eventos no mundo e respostas são instâncias no comportamento. Então, vocês estão recebendo estímulos agora, né, que são auditivos e visuais, da minha imagem, da minha voz, da minha fala, e vocês estão respondendo a isso, prestando atenção ou não, né, fazendo outras coisas, enfim. E se estão fazendo outras coisas, significa que essa alteração ambiental representada, então, pela minha aula, pela minha voz, pela minha imagem, não serve como um estímulo para vocês, porque não está alterando o comportamento. O que está alterando o comportamento, sei lá, TV ligada, alguém da família conversando, enfim, né? Coisas que a gente sabe que acontecem no ensino remoto, né? Na sala de aula são outros estímulos ambientais, né? Conversas, celular, enfim, né? Mas eu estou supondo que pode estar acontecendo aí na casa de vocês. Tranquilo? Essa definição de estímulo e resposta? Para mim, sim. Ok. Vai acabar aqui, pessoal. Então, eu já vou encerrar e já inicio de novo, tá? Ok. Deixa eu interromper